Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo da série Sabedoria para a Vida. Sabe, no início da minha caminhada, quando eu comecei a buscar me aproximar mais de Deus, eu sempre ficava na dúvida de como se daria isso. Se seria apenas mudar as roupas, ir para a igreja e já estava tudo bem. Só que eu descobri que aceitar Jesus é só o primeiro passo. Jesus quer e Deus também que tenhamos resultados automaticamente que superem as expectativas. E para alcançar esses resultados é necessário usar da sabedoria. Quando você vai ler a Bíblia, você encontra em alguns trechos a história de Davi, que começa lá no livro de 1 Samuel e vai à frente. E a Bíblia continua contando sobre a família de Davi no livro de Provérbios. Você sabe o que eu achei interessante? A Bíblia vai dizer que Davi foi o único homem segundo o coração de Deus. A Bíblia vai dizer que Davi pegava Salomão pela mão e conversava, ensinava ele. Falava: meu filho, a sabedoria é a coisa principal. Quem está falando isso é o maior rei da nação de Israel, o povo de Deus na terra. Quem está falando isso é o homem que instituiu um tabernáculo de oração 24 horas por dia. E ele não disse que a oração era a coisa principal. A sabedoria é a coisa principal. E ele continuou dando instrução ainda mais fundo. Ele disse: venda tudo que você tiver, invista ouro, prata na aquisição da sabedoria. Você agora está investindo na aquisição de sabedoria e pode ter certeza, não teria ideia, não teria investimento melhor para que fosse feito nesse dia. Para você começar a acessar a sabedoria, você precisa entender que tem dois tipos de sabedoria. Nós falamos um pouco sobre isso nas nossas lives. Vale ressaltar que a série Sabedoria se dá em 3 momentos. Fazemos lives no Instagram, temos o nosso podcast, VPM Podcast, que agora está sendo uma série Sabedoria, e temos os nossos vídeos no YouTube, que é lançado todos os domingos. Se você tiver interesse de acompanhar tudo, o nosso Instagram é @luanjoseoreal. Acompanhe lá, eu deixo todas as lives gravadas, são momentos de intimidade que eu tenho e eu compartilho, eu abro meu coração e compartilho tudo que Deus tem derramado sobre minha vida. Mas lá eu expliquei que a sabedoria tem duas categorias. A primeira delas é a sabedoria humana, a sabedoria da terra, e ela é adquirida através de experiências que vamos vivendo. Vai passando-se o tempo e ela nada mais é do que a inteligência amadurecida. Você passa por uma situação, tem um resultado bom ou ruim, e a partir desse resultado você decide se você vai repetir aquela situação, vai repetir aquele comportamento, vai repetir aquele evento, ou se você deve evitá-lo. Porém, ela é extremamente limitada, porque para adquiri-la, automaticamente você tem que passar por essas experiências, você tem que passar por essas situações. Diferente da sabedoria divina. A sabedoria divina é a sabedoria que vem do céu, é a sabedoria de Deus na terra que Ele entrega a seus filhos. Essa é totalmente limitada, você não precisa passar pelas situações para saber como lidar com elas. Afinal, o professor dela é Deus. Porém, ela sendo algo espiritual, Deus não vai entregar para alguém que não é espiritual. E como ser alguém espiritual? A Bíblia vai dizer em Provérbios que o princípio da sabedoria é ser temente ao Senhor. Sabe, eu entendo isso como um sinal que Deus dá a cada um de nós. Pois se o princípio da sabedoria é ser temente e a sabedoria é espiritual, isso está registrado lá no livro de Jó. A sabedoria não habita no mundo dos viventes, ela é extremamente espiritual. Jó colocou isso para dizer: olha, se você quer ser sábio, você tem que acessar o coração de Deus. Você tem que se conectar com Ele.
E como ser espiritual? Primeiro ponto, ser temente a Deus. Se preocupar qual é a opinião de Deus para todos os assuntos. Não importa o que você faça, fale, pense, qual a atitude ou comportamento que você venha a ter. Se você estiver preocupado mesmo, pensando, refletindo sobre a opinião de Deus sobre tudo isso, sobre todo o seu comportamento, você já está se tornando alguém espiritual. Espiritualidade nada tem a ver com religião. Até porque a Bíblia vai dizer que a única religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, se você vai para alguma igreja e você não cuida de nenhum órfão, nenhuma viúva, você não tem religião. A gente tem que tomar cuidado e entender o que é que Deus está nos dizendo. A partir de dar o primeiro passo e agora se tornar temente a Deus, se preocupar com tudo que Ele pensa, você tem que entender que você vai receber uma ferramenta poderosa que é a sabedoria. E ela está descrita em toda a Bíblia, ensinando passo a passo de tudo que temos que viver, o comportamento que temos que ter. É necessário você examinar as Escrituras. E para você conseguir dar o start nessa caminhada, você vai precisar obrigatoriamente cumprir os princípios que Deus colocou na Bíblia. Vou falar de um deles aqui agora nessa fase final do vídeo. Um princípio que está no Pai Nosso é: perdoa, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você sabe que esse princípio ele está atrelado com uma bênção. Para você ser perdoado por Deus, automaticamente você precisa perdoar as outras pessoas. E o perdão é indispensável para que você possa acessar a sabedoria completa. Algumas atitudes de uma pessoa sábia vai passar diretamente pelo perdão. Então eu quero que essa série seja mais do que uma conversa. Eu quero que essa série passe do teórico para o prático. E o que é que vamos fazer nessa primeira semana? É a primeira semana, é o início de uma caminhada. O que é que vamos fazer de prático nessa primeira semana? Vamos começar, primeiramente, a pensar qual é a opinião de Deus sobre nossos comportamentos, sobre nossas atitudes, sobre nossos pensamentos, sobre as palavras que usamos, o nosso dialeto, sobre tudo que compõe a nossa vida, sobre todas as atitudes e comportamentos que estamos tendo. Qual é a opinião de Deus sobre isso? Segunda coisa, quem são as pessoas que você precisa liberar perdão hoje? Quem são as pessoas que você precisa tirar do seu coração? Porque às vezes quem fez algo de ruim contra nós é alguém que nem lembra mais da nossa existência, mas nós não conseguimos esquecer essa pessoa. Nós pensamos e remoemos tudo aquilo porque é algo que nos magoou. E essa semana eu quero que você pense, eu quero que você se esforce, pois para a aquisição da sabedoria divina, o preço é o esforço de você às vezes passar por cima do ego, do orgulho, e nesse momento liberar perdão. E liberar perdão não é esquecer o que a outra pessoa fez. Liberar perdão não é concordar com o que a outra pessoa fez. Liberar perdão nada mais é do que você entender que o que está na Bíblia é verdade. A Bíblia vai dizer que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. A Bíblia também diz em outro trecho que Deus é a nossa justiça. Sendo assim, Deus não vai deixar barato o mal que lhe fizeram. Deus vai fazer justiça por você. Para acessar a sabedoria é necessário esforço. Então, se você está preparado para trilhar essa caminhada, se você está comprometido em se tornar alguém sábio, esse é o primeiro passo. Temor a Deus e perdão. Eu espero te encontrar na próxima semana
não somente aqui, mas também na live de terça-feira. Essa série é uma série que Deus plantou no meu coração e eu só estou fazendo o que Ele me pede. E se Ele me pediu isso, é porque Ele queria encontrar com você. E quando eu falo, eu não quero que você entenda que eu estou me colocando em uma posição superior a você ou a qualquer pessoa. Eu quero também aprender com você. Eu quero também ouvir você. Eu tenho certeza que você tem muito para contribuir com a minha vida. Então compartilhe nos comentários, mande um direct para mim no Instagram ou faça um comentário durante a live de terça-feira. Eu tenho certeza que algo na sua vida vai ser importante para mim e eu quero ter você junto comigo. Eu desejo muita sabedoria sobre sua vida. Que Deus abençoe.